Olá, convertedores de cafeína em código, de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Bora começar esse episódio? Bora! Vamos aí para um episódio raiz, técnico, mostrar que a gente sabe alguma coisa e a gente vai falar um pouco de desenvolvimento web. Desenvolvimento para web e para dispositivos móveis vem sendo, assim, dominado pelas APIs ou APIs, o nome que você quiser dar aí. Nos últimos anos, tá muito em voga isso. Por isso, esse episódio, nós vamos falar sobre esses conceitos por trás de web service, tanto SOAP quanto REST. Vai ser assim, só fazendo um disclaimer aqui, é um episódio introdutório, ou seja, estamos preparando outros episódios em cima disso. Não sabemos ainda se serão os próximos em seguida, mas vai na fé aí que vai ter mais coisa sobre isso, tá bom? Exatamente. Solta a vinheta, Ellen! Você está ouvindo Pode Programar, porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos. Então, Ana, já pensou em ter seu CV, seu currículo Vitae, elaborado por especialista? Já pensei nisso já, mas você também já pensou que o primeiro filtro é o currículo? E que boa parte dos bons candidatos são sumariamente eliminados ali no currículo? E por quê? Porque o currículo tá mal elaborado. Ou seja, tipo, o mercado ele não perdoa um currículo ruim, de baixa qualidade. Então não esse é perdoa. o primeiro passo, né? Então é só carta de apresentação para a empresa. E você imagina perder aquela oportunidade, sabe? Porque seu currículo não realça as suas qualidades e quem tá recrutando não teve a paciência ou não teve o tempo de encontrar ali no currículo ali visualmente, ou porque tá poluído, incompleto, ou às vezes até porque tem algum erro gramatical. Gente, isso acontece, fazer o quê? Eu já trabalhei nessa parte, já recebi muita coisa complicada. Então, um bom currículo é aquele que exalta, assim, as informações relevantes de forma organizada, que vende uma história, sabe? Storytelling. E as suas realizações e que agrada aos olhos e ao coração do recrutador. E você sabe quem tá ajudando a gente aqui? É a CV pra você, que tá apoiando a gente nesse episódio e pode te ajudar nesses pontos. Se o seu sonho é, às vezes, trabalhar fora, sabia que a CV pra VC também oferece os serviços personalizados para traduzir seu currículo para idiomas como inglês, espanhol, francês, italiano e até alemão? E além disso, né, a CV, pra você, ela também pode ajudar a montar o seu perfil no LinkedIn, que hoje em dia é super importante, muitas empresas recrutam por lá, então dá aquele helpzinho, assim, pra deixar o seu perfil bem legal. Então, fica aí a dica. E para quem ainda não conhece a CV para VC, ela tá no mercado desde 2017. Já conta com mais de 1.000 clientes atendidos no Brasil e nos Estados Unidos e coleciona vários cases de sucesso. Quer saber mais? Acesse e confira cvpravc.com.br. E só fala para vocês um negócio. Eu já fui contratada várias vezes por causa do meu LinkedIn. Então dá uma olhada lá. CV pra você tá aqui como hoje nosso apoiador. E mais pra frente a gente vai falar dos nossos apoiadores de coração, de carteirinha, que estão sempre lá todo mês. Mas esse episódio é especial por isso. Você já conhece o nosso programa de apoiadores? Ainda não? Então tá na hora de conhecer. É através desse programa que a gente consegue atingir mais pessoas e tornar o nosso podcast cada vez mais acessível. Hoje já estamos em várias plataformas como Spotify, YouTube, Deezer e qualquer agregador aí de podcast, Google, entre outros. E desde o último episódio, temos mais pessoas, né, que entraram nesse grupo que gostaríamos muito de agradecer. Quem são, Ana? Sim, a Moara Pereira, O Saulo Schmidt, o Carlos Coelho, a Roberta Arcoverde. Gente, não, para tudo. Roberta Arcoverde, pra quem não sabe, ela simplesmente é do Stack Overflow, que ela virar aqui também no nosso cantinho aqui, já está prometida, a pessoa falou que faz questão de vir aqui, então aguarde daqui a alguns episódios também. E Alexia Queiroz. Exatamente. Então, só pra você saber, né, nosso programa tem algumas recompensas e todo o dinheiro, ele é destinado pra manutenção do próprio podcast, tá? Se você quiser saber mais sobre esse programa, é só acessar
podeprogramar.com.br/apoiadores. Lá você vai ver uma galeria com nossos apoiadores atuais, né, os ativos, e todos têm fotinho bem bonitinho. Se você é um apoiador e ainda não tem foto, é só botar lá no Gravatar que a foto vai aparecer automaticamente, beleza? Beleza. Vamos pro episódio. De que nós vamos falar mesmo? Foi, travou aí? Deu erro 500 na API? Não, 200, deu sucesso, tá aqui. Pra quem não entendeu nada, nós vamos explicar agora o que aconteceu aqui, o que a gente fez essa brincadeira. Pra quem ainda não sabe sobre o web service pode ser definido como uma aplicação que liga cliente e servidor e que utiliza a comunicação através da internet. Aí vai usar aí o protocolo HTTP para prover serviços entre softwares que estejam sendo executados em diferentes plataformas e servidores. Isso aqui ficou lindo de falar. Então, basicamente, são qualquer aplicação que ligam, né? São aplicações que ligam cliente e servidor. Mas aí você tá pensando, mas que raios é cliente e servidor, não é mesmo? Sim. Cliente e servidor pensa no sentido de ser cliente de uma empresa, tá? E essa empresa, ela presta serviço pra você. Então... Jess, jeito mais fácil de explicar isso, correio. Correios, verdade. É que eu não queria falar nenhum nome de empresa, né? Mas ok, já que você falou. É uma estatal mesmo, então tudo bem. Por enquanto é estatal. Por enquanto dá pra falar. Basicamente, você vai lá, bota uma carta no correio, o correio entrega pra outra pessoa, tá? Então, você tá consumindo um serviço, né? Então, aqui a gente tá falando disso, de protocolos, de acordos. Então, você faz um acordo quando você entrega uma carta pro correio, de que ele vai entregar essa carta pro seu destino. Então, o protocolo HTTP tá nesse meio aí, fazendo esse... Vamos dizer que o protocolo HTTP é o carteiro, assim, de uma forma bem simples, assim. Mas esse HTTP que a gente tá falando é aquele HTTP lá da URL do seu navegador. Hoje em dia, esse HTTP ele fica meio escondido, assim como o www, mas ele faz parte. Então, toda vez que você acessa uma página, você está usando o protocolo HTTP. A gente vai falar um pouco mais depois sobre isso, tá? Bom, basicamente, o Web Service é um tipo de arquitetura de desenvolvimento cujo o objetivo é a troca de informações entre duas entidades de softwares através da internet. As entidades envolvidas nesse processo, elas são aplicações consideradas servidor quando o objetivo é prestar um serviço, né, como tipo correio, ou fornecer acesso a um conjunto de dados. Então, por exemplo, eu poderia ter acesso, já pensando em software, né, à base de dados de endereço do correio. Então, seria um conjunto de dados que o correio, né, como empresa, estaria liberando isso, talvez por um valor ou gratuitamente, para que eu, que tenho uma aplicação de e-commerce, possa acessar e ver quais são os CEPs do Brasil, por exemplo. Ou pelos CEPs ver qual que é aquele endereço completo. Exato. E, por exemplo, já as aplicações clientes, como esse exemplo do e-commerce, tem como objetivo consumir um ou mais serviços disponibilizados. Isso. Beleza? Vamos supor que nós temos a página do Pode Programar e aí a gente faz o cadastro dos nossos apoiadores. Aí, quando a gente coloca lá, por exemplo, vamos supor que a gente criou uma tela de cadastro e a gente quer saber o endereço da pessoa. E aí tem aquela parte lá para colocar o CEP. Aí vai lá, a nossa página, que é o cliente, vai lá no fornecedor, vai lá no servidor, que é o correio, e pergunta, olha, qual que é o endereço referente a esse CEP? Aí ele retorna pra gente, nós vamos falar daqui a pouco de formatos, mas retorna pra gente o endereço, e aí autocompleta os outros campos. Por exemplo, a página hoje de apoiadores que a gente tem, ela é uma página realmente cliente, tá? Que ela consome um servidor, né, um serviço do PicPay e do Gravatar. Então, pelo PicPay eu sei quais são os apoiadores ativos e que eu preciso mostrar na tela, e o Gravatar me mostra qual a foto daquela pessoa. Então, ali a gente já tem um exemplo de utilização e um exemplo de API. Por isso que lá no comecinho a gente falou, né, a Ana falou, que o desenvolvimento web e o desenvolvimento principalmente web e para mobile ou móvel tá rodeado de web services, rodeado de APIs. Então, por isso que a gente tá falando disso hoje, né? E isso, gente, não começou agora, não começou nem 5 anos atrás. Começou há um tempo atrás.
quando foi que começou isso? Então, se a gente falar ali dos final dos anos 90, começo dos anos 2000, assim, não havia muito padrão, né, na internet, assim, a gente tinha HTML, a gente tinha alguma coisa, mas tudo era mato, então cada um que ia desenvolver criava meio que seu padrão, e tinha um padrão na época, um protocolo chamado SOAP, que é o Simple Object Access Protocol, protocolo de acesso a objeto simples, né, tipo isso. Mas sabe como eu sou boa tradução, né? Nossa, botar um SIC aqui, como ela diz. Que ele era usado pra integrar as aplicações, porém, tipo, não era tão simples assim. Até porque cada um tinha um padrão, cada um tinha um contexto, pra testar esses negócios era uma... Era uma beleza, pois é. Então, ele era meio que conhecido, né? O SOAP ainda é, tá? O SOAP ainda existe. Ah, não, existe muita coisa Existe. ainda. Eu trabalhei com SOAP até 1 ano e meio atrás, então... Não, eu trabalhei com o meu cliente antigo, antes de eu trocar de emprego. Então foi antes de eu ganhar a Carol. Eu tava Há 6 meses atrás, né? Só que o SOAP, ele é conhecido por ser complexo, assim, de construir, né? Então ele era complexo de utilizar e ele era quase impossível de debugar. Gente, não é complexo, não. Chato pra caramba! Pronto, falei, já expus meu coração. É porque junto com o SOAP vem uma coisinha chamada XML, tá? É porque não tinha padrão, tava cada um carpindo o seu lote. Geralmente as coisas são complicadas e depois tende a simplificar. Aí lá pros anos 2000, veio o Roy Fielding e alguns colegas que eles tinham um objetivo: criar um padrão que permitisse que qualquer servidor pudesse conversar com outro servidor no mundo utilizando princípios e padrões simples. Ufa! Que moço querido, não é mesmo? Nossa, Roy, eu tô fazendo coraçãozinho pra você. Pois é. E aí, com essas ideias e tal, né? A Salesforce, quer dizer, na verdade, contrária a essa ideia, a Salesforce, não sei se quem conhece, mas a Salesforce é uma das maiores empresas hoje de... Venda? Força de venda? Pois é, eu brinco que é vendas forçada. Ela é uma empresa que hoje ela fornece um software pra vendas, então todo o processo de vendas, não só isso, tá? Hoje envolve mais coisa, mas basicamente pra vendas. E ela foi, tecnicamente, a primeira empresa a vender uma API como parte do pacote de serviços, isso em 2000. Deve ter ouvinte nosso que não era nem nascido. Então... Nossa, que depressão. Porém, ela tinha alguns problemas, assim, eles vendiam isso, então... Quer dizer, eles vendem até hoje, tá? Então, pra você usar API, Salesforce, você paga pelo uso dela. Mas, bom, isso foi uma novidade lá em 2000, porque... isso não era vendido. Só que ela tinha alguns problemas. Ela era muito complicada e tinha um manual de apenas 400 páginas. Ai, Jesus, eu imagino codificar isso tudo. Então, não era tão fácil assim usar essa API, tá? Já assim, aproveitando essa mesma época, o eBay, ele também construiu uma API. Quem conhece o eBay, né? Tipo, um site de leilão virtual. Não sei se ainda é só isso, mas basicamente era isso. É tipo o Mercado Livre. Então, eles também construíram uma API, só que saca a diferença. Não era uma API SOAP ou não era uma API, sei lá, com o padrão qualquer, que era o caso do Salesforce, e era uma API REST. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente o que é isso, tá? Mas guarda esse nome. E eles mostraram que poderia ser lucrativo ter uma API de fácil acesso. Ou seja, quando o Roy lá tá falando em vamos ter um padrão e tal, era por isso, porque poderia ser lucrativo, né? Assim como os Correios vendem lá os dados do CEP, hoje, né? Outras empresas na época pensavam assim, poxa, eu posso lucrar com isso. Deixa eu confessar uma coisa pra você, os Correios já disponibilizam isso de graça. Mas eu acho que não é por API, né? Eu acho que eles disponibilizam um arquivo. API? É? Não, disponibiliza o web service, consulta lá. Acabei de fazer integração no sistema. Então me desculpa, o Correio de graça, por enquanto, então é isso aí. É. Mas aí depois veio a Amazon e ela seguiu esse fluxo também. Dessa forma, os vendedores conseguiam anunciar seus produtos nesses sites de forma mais fácil através de alguma integração ali, API REST. Aí, ali passando, 2004, veio a vez do Flirk. Gente, quem que não conhece Flirk? Cara, certeza que o pessoal mais jovem não conhece o Flirk, Ana. Então, se eu falar de Flirk, se eu falar de Orkut, muita gente não conhece. Mas vamos dizer que Flirk veio ali antes ou junto com o Orkut e era tipo uma rede social, só que você jogava foto lá. É porque assim, a gente tá falando de uma época em que não era como hoje que você abre o seu celular e abre o Instagram e posta 1000 fotos. Não é assim. Você tinha um limite. Por exemplo, o Orkut, você podia botar 12 fotos só por usuário, tá? Você tinha um álbum com 12 fotos. Então, isso era o limite. E você pensa no tráfego, que era... Tráfego, que era de passar essa foto. No Orkut tinha bastante tráfego. No Orkut era uma época difícil.
uma época dos fortes. E ali, em 2006, já o mercado de APIs REST mudou drasticamente com isso tudo. Tipo, assim, o pessoal ficou enlouquecido. Tipo, Black Friday, sabe? Que o povo sai correndo e tal. E aí as pessoas começaram a perceber que seria foda criar API de fácil acesso. E é uma coisa tão óbvia hoje, Sim. né? Hoje a gente pensa assim, poxa, eu vou criar um site, eu vou criar um serviço. Cara, eu tenho que ter uma API, sabe? Então, hoje isso é meio óbvio. Na época não era, sabe? As empresas... A gente tá falando aqui de grandes empresas. Então, essas foram as primeiras que viram o valor disso. E quando você pensa em API, independe da linguagem de programação que você vai utilizar. Você só precisa entregar informação. E isso foi o diferencial quando entenderam tudo. Porque aí, o céu é o limite. E aí a gente vai falar daqui a pouco mais dessa parte técnica. Mas assim, a gente passou de uma API pública no começo dos anos 2000 para mais de 16 mil em 2016, tá? Aqui a gente tá falando de API pública, sem falar outras APIs, assim, que, sei lá, interna que você pode estar produzindo dentro da sua empresa para ligar o software de vendas ao software de financeiro, por exemplo. Hoje, as APIs, né, principalmente a REST, elas são a coluna dorsal da internet. Sim. Através delas, é possível criar novos negócios e oportunidades. Então, um website, um sistema, um app, ele pode permitir aos seus usuários um número X de ferramentas e possibilidades, certo? Por exemplo, o PicPay, né? Ele permite que os apoiadores vão lá e façam o apoio. Mas é através de uma API que eu consigo capturar esses dados e integrar, por exemplo, com o nosso site. A API, ela estende as possibilidades e cria novas, né? Sim, o exemplo que eu ia dar, quando a gente publica os nossos episódios nas redes sociais, eu uso um cliente único que ele integra todas as redes sociais. Então eu não fico copiando, colando nem nada, porque essas APIs já estão integradas ali. E aí, ó, facilita a minha vida, assim, gigantescamente. Pois é. Por exemplo, quando você usa o Uber, quando você usa o WhatsApp, quando você usa o Google Drive, por trás existem APIs que estão conectando as mensagens, que estão fazendo todo esse serviço que você não tá vendo. Nesse caso, a gente provavelmente tá falando de API privada, são APIs da própria empresa, tá? Mas eu não sei se a Uber tem API aberta, pública, não tenho certeza, mas Google Drive tem, WhatsApp tem para algumas empresas, então ele não é liberado para todo mundo. O Telegram tem muita API, não é à toa que tem tanto bot, tem tanta coisa sendo criado pro Telegram. Cara, o céu é o limite, tá? Então, pra gente que desenvolve, você só precisa ter a documentação da API e a chave de acesso, sabe? Com isso, você consegue integrar qualquer coisa. E aí agora nós vamos para a parte importante tecnicamente falando. E nós vamos fazer uma coisa meio Jack Stripador, por partes. Então vamos lá. Jessie, eu deixo a parte complicada pra você, né? Sou muito folgada. O que é HTTP? Bom, a gente falou lá no comecinho, né? Rapidinho, mas HTTP é o Hypertext Transfer Protocol. É o protocolo de transferência de hypertext. Ou seja... Maravilhosa! Ou seja, esse hypertext, ele é um pouco mais... Hypertext seria em tradução em português, seria de hipertextos, né? E hipermídias. Então, quando a gente tá falando além de texto, né? A gente tá falando só de texto. Então, ele é todo aquele conteúdo, ou seja, HTML, as imagens que estão dentro do HTML, né? Ele é o protocolo que permite essa transferência e que os nossos navegadores possam interpretar esses hipertextos e hipermídias. Basicamente é isso, é um protocolo. Quando eu e Jess costumamos usar mais o Chrome para desenvolver e tal, você vai lá, aperta F12, você vê lá o console, você vê um monte de coisa que você transfere de dados ali. Então dá para ver muita coisa. Então, se você desenvolve para web, isso é o básico que você precisa entender. O que é HTTP? Assim, recomendo que depois, assim, do episódio, você vá mais a fundo, estude um pouco mais a fundo se você trabalha com web ou pretende trabalhar com web, tá? Mas aqui a gente vai deixar bem básico que é o protocolo, né, que transmite esses hipertextos e hipermídias e que permite que o navegador possa ter acesso a isso. Nós vamos falar de REST. O REST, já que ela usou o inglês lindamente, eu vou usar aqui também. É o Representational State Transfer. É algo assim. Ficou bonito. Ele tem por objetivo primário a definição de características fundamentais para a construção de uma aplicação web seguindo boas práticas. Ou seja, é um padrão. Sim. Tá? Ele cria, tipo, as regras. É.
As regras esse estão padrão. definidas ali. Então, vamos pensar isso numa coisa mais fluxo básico de funcionamento, né? Aham. Então, a gente vai fazer assim. Você não precisa fazer, tá? A gente só vai explicar. Mas quando você abre o seu navegador, por exemplo, o nosso site, o seu navegador, ele estabelece uma conexão. Lá vamos falar outras letrinhas. TCP/IP com o servidor de destino. Tá? E ele envia uma requisição GET, guarda isso aí, HTTP, com o endereço que você digitou. Ou seja, ele faz uma requisição GET, tá? Através do protocolo HTTP pro endereço que você digitou. O servidor, por sua parte, né? Ele interpreta essa requisição e de acordo com o que você solicitou, ele vai retornar uma resposta HTTP. No caso, né, do site do Pode Programar, caso tenha sucesso, ele vai mostrar uma página HTML. Então, se você for lá no Pode Programar, botar podeprogramar.com.br, ele tá fazendo essa requisição HTTP, ele vai chegar no servidor, o servidor vai interpretar isso e vai retornar um HTML pra você. Agora, você foi lá, podeprogramar.com.br, botou /Jéssica, por exemplo, tá? Que eu me amo. Ele provavelmente vai te dar um erro que você já deve ter visto várias vezes, se você já acessou a internet aí, que é o erro 404 de not found. Ou seja, ele não encontrou aquele endereço ou aquele recurso que você solicitou. Posso fazer uma analogia? Pode. Do que já aconteceu uma vez? Ai, gente, estava aqui em casa precisando usar o banheiro e eu pedi o Rafael para ele me pegar papel higiênico. Ele pegou um rolinho, escreveu 404 e me entregou esse rolinho. Ele já fez isso comigo. Não façam isso, pessoas, por favor. Então, basicamente, é como se fosse assim, eu bato na porta e pode ser que quando eu abro a porta tenha alguma coisa dentro, ou pode ser que não tenha nada. Ou pode ser assim, cara, essa porta não existe. Sabe quando o correio, né? Vamos voltar pro correio. O correio vai lá e tenta entregar uma carta. Ele vai pegar o endereço e vai tentar chegar lá. Pode ser que ele chegue lá e não exista aquela casa. Então ele vai dar um erro, vai retornar a sua carta e vai dizer assim, ei, isso aqui não existe, sabe? Então na web é a mesma coisa. A gente vai ver depois que existem outros códigos, não só esses dois, né? No caso, sucesso e not found. E assim, esse fluxo, ele se repete a cada vez que você clica em alguma coisa ou submete um formulário. A diferença é que quando você submete um formulário, você não faz um get HTTP, você faz um post HTTP, porque você está enviando os dados para o servidor e não pedindo os dados, certo? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso depois também. E agora a gente vai falar mais um pouquinho detalhadamente do que a gente falou aqui resumidamente. Lembra que eu falei ali que quando a gente procura um endereço, a gente pode botar, por exemplo, /Jéssica lá no Pode Programar, que vai dar erro, tá? Mas quando a gente bota esse barra, em geral, a gente tá falando de um recurso. Um recurso em REST, ele é um elemento abstrato e que nos permite mapear qualquer coisa no mundo real como elemento para acesso via web. Então, quando você pensa lá em orientação a objeto, é um pouco parecido. Então, você tem um elemento na vida real e você transforma ele num recurso para uma API, tá? Então, a partir do endereço URL, a gente consegue acessar alguns recursos. Por exemplo, se você for lá em podeprogramar.com.br, você pode botar /contato. Então, quando você faz isso, você está acessando o recurso contato. É como se fosse um outro objeto. Isso. Por exemplo, imagina que você está num site de cursos, né, de educação. Você poderia ter um /cursos ou /alunos. Ou seja, ele entende como se fosse um subdiretório, sabe? Isso. É, um recurso. Então, a partir daquele momento ali, você está entrando nesse subdiretório daquele domínio, daquela URL, tá? Então, quando você acessa esse endereço, a gente tem o recurso que a gente quer. Porém, se a gente tentar acessar um que não existe, vai dar o 404, porque não existe esse recurso. Isso é bem importante quando a gente fala de API, tá? A gente tá falando de algum recurso. Então, por exemplo, se vocês botarem lá no site, vocês também vão ver /apoiadores. Quando a gente tá falando, assim, de sites, no geral, a gente pode até chamar de recurso, tá? Mas não necessariamente esse recurso vai ter mais de uma ação. Por exemplo, no apoiadores, vocês só vão conseguir acessar a página, vocês não vão conseguir interagir com esse objeto, vocês não vão conseguir fazer o CRUD, vamos dizer assim. Pra quem não ouviu, a gente tem um episódio sobre CRUD, se quiser entender melhor. Mas basicamente, quando a gente tá falando de site, a gente não tá falando dos outros verbos do HTTP. A gente só tá falando do GET nesse momento. E agora, para interagir com os recursos que vimos antes, agora, Jess acabou de falar, o HTTP nos fornece uma interface de operações padronizadas, que vai permitir com que possamos criar, atualizar, pesquisar, remover e executar as operações para um determinado recurso. Que é o CRUD. Isso. E não só, assim, o CRUD. Acaba tendo mais coisas, tem mais né? coisas, assim, mas bem básico é o CRUD. Já entende que tem ali 4 recursos básicos, mais algumas coisas. Além disso, o HTTP ele vai fornecer um conjunto de respostas para os clientes, para que possa ser uma interação, né?
Então, vai ter um conjunto, não vai ser uma coisa básica. Por exemplo, quando a gente fala aí do acesso do Pode Programar. Quando vem a tela para a pessoa, a tela vem e aí vem uma resposta falando sucesso. Quando você tem uma tela que é não encontrada, então ela vem uma tela e vem um not found, 404. que é o não encontrado. E aí quando tem a tela, por exemplo, lá, a tela de administrador, que eu e a Jess temos acesso, e a gente coloca uma senha lá que não é a senha, então tem lá o proibido. Então a gente vai ter vários retornos ali, e na maioria das vezes são retornos bem específicos, então a gente consegue tratar, não é de forma superficial, a gente consegue tratar bem detalhado cada retorno que vem pra gente. O mais importante disso, né, das interfaces e dos recursos, é o padrão, tá? Então, se eu sei isso, a Ana sabe isso, ela lá na empresa dela, ela vai construir algo que eu, aqui, trabalhando em outra empresa, produzindo outra coisa, eu posso me comunicar com ela. Então, é como se fosse o Esperanto da tecnologia. Teoricamente. Pra quem não entendeu, Esperanto era a ideia de um idioma único, uma linguagem única, universal. Todo mundo poderia falar a mesma língua, tá? Vamos dizer que atualmente é o inglês, assim, que é o idioma comercial, que todo mundo, em teoria, deveria saber pra poder se comunicar, tá? Seria uma forma de qualquer pessoa saber o que tá... É padrão, né? Basicamente, padrão. Então, o que acontece? Eu vou lá, vamos supor que eu sou servidor. Eu tenho lá um padrão que eu sigo, por exemplo, eu escrevo lá podeprogramar.com.br / e coloco lá um parâmetro lá. A Jessie, que tá do outro lado, a gente não precisa conversar. Na hora que ela vê aquilo ali, ela já vai entender como que ela vai solicitar pra mim. É a mesma coisa que você chegar num bar, você vai chegar num bar, você sabe que lá no bar tem o cardápio. E aí, vamos supor que lá vende caipirinha, vende cerveja e tal, e o lugar não vende café, e você vai pedir café. Enfim, não é mesmo? Não sei pra onde você queria ir, mas é isso aí. Eu só queria dizer que você tem um cardápio e aí você trabalha em cima daquele cardápio. Você só entrega o cardápio pra pessoa. Sim, isso se chama documentação. Isso, garota. A documentação, vamos dizer assim, é o cardápio. Então você tem que seguir o que tá lá. Então por isso também que é importante que você deixe muito claro no cardápio o que você tá entregando. Vamos entrar agora na parte mais divertida do REST. Sim. Que são os verbos. Eu adoro. Sim, verbos. A gente conjuga verbos no REST. Qual que é o primeiro verbo, Ana? Não sei, fala você. Mentira! Vou falar. Assim, um dos verbos mais comuns... Que a gente já falou, né? Sim, a gente falou verbo get. Nós falamos gorinha mesmo. Então, assim, um método, quando ele é do tipo get, ele é utilizado quando existe uma necessidade de obter um recurso. Se a gente pega ali no CRUD, vai ser tipo o read, sabe? É só pra ler, pra me trazer alguma informação. Então, quando a gente fala de um site, normalmente o retorno é um HTML, igual a gente falou aqui, que retorna, voltando ao exemplo do Pode Programar, quando você solicita uma URL e vem aquilo ali pra você, é o retorno básico. Mas quando é uma API que ela tem algum outro retorno, vamos supor, no caso a gente falou de correios, o correio vai retornar um outro formato e que agora não tô lembrando, eu acho que é um XML, eu não tô lembrando aí porque eu pego e converto, tenho certeza disso, porque eu converto ele num JSON pro front-end. Tá, mas assim, no geral, normalmente as APIs retornam ou JSON ou XML. Hoje tá mais assim, tá mais um XML, um JSON, e tá cada vez mais partindo para um JSON, porque quando você pega aí o tamanho de um arquivo, a quantidade de letra, de byte que trafega, né? Que trafega, o JSON, ele é muito menor do que um XML. A mesma informação, se você colocar os dois juntinhos ali, contar quantos caracteres tem ali, cada caractere tem o seu tamanho, tem um monte de coisa ali, um JSON, ele tem de ser menor e aí o tráfego tem que ser rápido. E no geral, também é mais fácil trabalhar com objeto JSON do que XML. Já é outro ponto. Beleza, então o get é esse bem simples. Agora a gente vai pro post. Ele é como se fosse o insert, né? Se a gente pensar no CRUD, né? Ele é o criar. Então, a gente utiliza quando a gente quer criar um recurso a partir de uma determinada representação. O que você falou? Não entendi. Exemplo, quando a gente tá lá e tem um formulário de contato, por exemplo, de um site, tá? E a gente escreve lá nome, e-mail, o que eu quero escrever aqui, qual é a mensagem. E a gente aperta no submit ou no salvar. Quando a gente faz isso, a gente tá submetendo os dados pro servidor. Então, a gente faz isso quando a gente quer criar, por exemplo, um novo aluno, ou a gente quer criar um novo contato, um novo comentário, um novo post, por exemplo. Qualquer representação, né? Então, a gente pode usar isso
de diferentes formas. A gente pode usar isso numa página web com o botão de salvar, ou a gente pode usar isso através de uma conexão em Java, em qualquer outra linguagem, se comunicando através de uma API com outro serviço, né? Que foi o que a gente falou. Então a gente pode conectar qualquer serviço, sem que seja a mesma linguagem. Por exemplo, eu quero me comunicar, eu tenho uma aplicação em Node e eu tenho uma aplicação em Python. Eu quero fazer que as duas se comuniquem, por exemplo. Eu posso fazer uma API e as duas, né, se comunicarem. E o post eu uso para poder criar o objeto. Em teoria, o post era só para gravar, mas tem gente que usa ele também como get. Sim, tem lugares que usa. Vocês que estão ouvindo a gente, que já conhecem, fala assim, eu já vi, não precisa falar que foram vocês, não. Pode falar assim, meu amigo, a minha amiga já usou uma API, REST, post, mas era para ser get. Tá, é possível, tá? Mas não é o correto, tá? Aí volta lá aquela questão do padrão. Pensando em boas práticas. Não é o ideal. A gente tem que ver o porquê e tal. Mas eu já vi usando Pois é possível, mas... Na linha ali do post, nós temos uma coisa semelhante, que é o put. Só que o put, o que vai acontecer? Ele, ao invés dele inserir, ele dá um insert, ele vai atualizar. E aí ele atualiza todo o objeto. Vamos supor, eu quero atualizar a informação do cadastro da Ana em algum lugar. Eu vou atualizar tudo, eu preciso mandar aquele objeto todo. Ele, independente se tá igual ou não, ele atualiza toda aquela informação de acordo com... Eu mando o ID da pessoa, o ID daquela informação, ele atualiza tudo. Junto ali tem o patch, que não tá aqui na pauta, mas que a gente usa também, que aí você consegue atualizar somente um item, como se fosse lá o where, lá do SQL, lá você consegue filtrar mais. Mas a gente não colocou ele aqui na pauta e não vamos detalhar ele. O put, em teoria, também você consegue atualizar um único objeto, né? E não todos, né? Também em teoria. Mas o put serve pra atualizar tudo. Então, aí é que tá, depende da utilização desses verbos, né? No geral, existem, tipo, essas regras de como deve ser, né? E nós temos o delete, que aí não tem jeito. Delete é utilizado mesmo para remover um recurso. Mas aí é para você usar uma função de remover. Não necessariamente você vai fazer uma exclusão física, tá? Você pode usar ele para fazer uma exclusão lógica. Como? Tô fazendo umas APIs lá pro sistema e eu usei o verbo delete, só que eu tô fazendo uma atualização no sistema e aí eu mudo alguns parâmetros lá, mudo algumas flags para ser, por exemplo, falar que tá excluído, falar que tá atualizado e tal. Então eu uso o delete para isso, que seria basicamente o put lá. Pois é, bem essa parte do delete também, porque tem a questão do delete lógico e o delete físico, né? Então, aí entra já algumas controvérsias e tal, mas... basicamente, se você for na ideia do get e do post, a princípio... aprendendo, você depois vai pro restante, porque tem vários, além desses que a gente tá falando. Nós estamos aqui agora numa controvérsia e nós estamos aqui falando coisas do trabalho mesmo, nosso. O que a gente tá falando aqui é que, basicamente, o que a cartilha diz é X, mas na prática as pessoas, às vezes, não seguem a cartilha. Por isso que, no final das contas, o que vai valer é a documentação que foi feita da API. No geral, APIs boas são feitas usando os verbos... Da forma correta. Da forma correta, exatamente. Então, se você está construindo uma API, o ideal é que você leve isso em consideração. Se você vai consumir uma API, é bom você saber que o verbo X significa Y, porém, pode ser que não desenvolveram da forma correta. Pode ser um Z. Pode ser um Z. Então, pode ser que no final das contas a gente diga assim: ah, Jéssica, mas você falou que o SOAP era da época que tudo era mato, que não tinha regra, que hoje tem. Então, tem. Mas nem todo mundo segue. Mas só que se você pensar na hora de trafegar essas informações, hoje a coisa já tá bem mais tranquila de fazer e utilizando esses padrões que a gente tá falando aqui. E também até o que tá ali por dentro, encapsulado dentro do protocolo, dentro do cabeçalho e tudo mais. Então hoje a coisa tá mais tranquila de trabalhar. E aí o que a gente falou, nós temos as respostas, né? A gente tá fazendo a requisição e o servidor retorna pra gente alguma coisa, sempre. É o response, né? Então tem o request e o response, né? Se você tá vendo isso em inglês. O response, ou a resposta, depois que o servidor processa, o que ele vai te retornar, tá? Aqui, de novo, tá? Volta àquela questão. O que a gente tá falando, o que é a boa prática e não necessariamente o que as pessoas fazem. A boa prática diz que a gente basicamente tem 5 grupos de respostas, tá? Então, a resposta sempre vai ser um número entre 100
e 500 e alguma coisa, tá? É 599, então sendo que o primeiro grupo vai ser o 1XX. Tá? Então é na cadeia do 100. O 100. Então de 100 a 199. No caso é de 100 a 102, tá? No caso desse ele é menor. E ele é sobre informações gerais. Então, por exemplo, o 100 é sobre continue. Olha, eu confesso que eu nunca vi uma API retornar 100. Olha, eu confesso também que eu nunca vi retornar 100. Geralmente ali eu vou ter o básico, que é 200, 400 e 500. Pois é. Mas é bom, né? É interessante conhecer. Então, a 100 vai falar de informações gerais. A 200, né? Na casa do 200 é sucesso. Então, a 200 mesmo, 200 é ok. A 201 significa criado. A 202 significa aceito. E assim vai, né? A gente vai até a 226, mas não é tipo todos os números, tá? Alguns números são pulados, então não tem todos. A gente falando aqui do Pode Programar, quando você faz a requisição lá e que ele retorna a página, ele dá um 200, que tá ok, e retorna junto com isso o HTML e monta a página. E aí o navegador interpreta lá e monta tudo. Um exemplo de um mau uso, tá? Do 200, que eu já vi. Você tem a API e ela retorna 200 sempre. E aí, onde que tá a informação de que falhou? Na mensagem. Ou seja, porque você sempre recebe um código no cabeçalho, né? Que é esse código HTTP. E você recebe o corpo da mensagem. Então, o que a pessoa faz? Um dev maldito. Ele bota 200 no cabeçalho e na mensagem, no body, no corpo da mensagem, ele bota status erro. Nossa. Ai, meu coração devia, tá? Você que está ouvindo a gente, que só coloca como retorno, não coloca ali um tratamento para colocar outros retornos, você não merece ir pro céu, tá? Você não merece nem sair daqui, porque do jeito que tá o inferno, que tá pois é. A terra tá bem... Não vou fazer juízo de valor, tá? Mas se você faz isso, por favor, tente não fazer mais. Por favor, a gente tá pedindo isso pra gente não dar um soco na cara de Não, mas alguém. é só pra gente tentar seguir os padrões e as regras, e essas regras é legal, tá? Em cima disso, gente, eu falo muito lá com os meus trainees, com quem tá comigo ali, quando a gente desenvolve sistema, não pensa que você tá desenvolvendo pra você, independente se é só você que vai consumir, não importa. Pensa que sempre você vai estar desenvolvendo pra uma outra pessoa da manutenção. Então, até pra quem for da manutenção, quem é desenvolvedor, entender o que tá acontecendo. Se ele vê ele erro 200 ali, ele vai rir da sua cara e não vai entender nada. Então, assim, acima de tudo, quem vai estar consumindo essa API, pensa também em quem vai estar dando manutenção nessa API. Por favor, pensa com carinho, tá? Coraçãozinho pra você que pensa. Beleza. Aí a gente entra na casa do 300, que é sobre redirecionamento. Então, por exemplo, um site mudou o endereço dele. Então, provavelmente ele pode retornar um erro 300, tá? Se tiver configurado no servidor. Esse é o caso, acho que mais clássico. 400, aí a gente tá entrando na casa de erro no cliente. Então, por exemplo, você pediu algo errado. Por exemplo, acessou o endereço que não existia. Conflito. O 403, que a Ana falou, que é o forbidden. Você não tem permissão. Uhum. O 404, que a gente falou. O 401 também, que é o unauthorized. Também que você não tem autorização. 405, que é método não permitido. Timeout. 400, acho que ele é o maior, tá? Ele é o maior deles. Então, tem bastante coisa interessante. Dêem uma olhada depois e conheçam, né, todos eles. E, por último, que é o 500, que aí quando o negócio ficou feio. Ficou feio pra quem tá prestando serviço, né? Então, é quando dá um erro no servidor, tá? Então... Aí a gente tá falando de 500 mesmo, que é o mais famoso de todos, que a maioria já deve ter visto. Temos o 501, o 502, que é do Bad Gateway, que também tá relacionado com rede. 503, que é o serviço está indisponível. Timeout. Bom, a gente tem alguns erros, tá? Você tá olhando a listinha aí, né? E eu não tô com a listinha aberta, né? Não, eu decorei isso. Bom, alguns a gente decora durante a vida, né? Sim. A gente vê isso várias vezes. Então, basicamente é isso, tá? A gente vai deixar aqui no post o link com todos os códigos. Lá tem pra cada código uma explicação. Sim, tá bem legalzinho lá. Nós vamos deixar o link pra vocês. A gente não vai colocar isso tudo no post, não, até porque pode variar e tudo mais. Vamos deixar lá direto da fonte, lá qualquer variação você usa pra consulta. Então basicamente é isso, tá? Uhum. Então, nas aplicações web, a gente vai ver aí de representação, que a gente já deu uma falada. O mais comum é o HTML.
que é o retorno da página que ela vai ser renderizada, vai ser interpretada ali pelo navegador. Só que aí a gente vai ter outras formas, que vai ser o JSON, o XML, um TXT ou algum outro formato que vai atender o que você está querendo. Importante citar é que um recurso pode ter mais de uma representação e podemos construir aplicações para que um determinado cenário retorne representações diferentes baseadas na necessidade do cliente. Por exemplo, você faz um GET a partir do navegador. Ou, sei lá, se você faz um GET e passa uma credencial X, ele te retorna uma lista de recursos, por exemplo. E a gente tá falando aqui, a gente tá até muito focado numa funcionalidade só. Às vezes você quer montar um site e você vai precisar de várias informações picadas. E aí, às vezes, você vai solicitar uma API, por exemplo, que ela vai retornar um JSON, uma outra vai retornar um pedaço de informação que vai estar em XML. E você pode fazer isso e depois montar o site, montar um contexto todo. Não precisa só ser uma chamada. Pode ser N chamadas para criar a interface que você quer. Aí já é com você que tá desenvolvendo aí qual que vai ser a melhor interface pro seu usuário. O que você quer. Aí também a gente pode acabar já caindo em microserviços e tal, mas aí isso fica para um outro papo. Eu tô tentando não cair nisso, mas toda hora vira e mexe, porque tá muito em voga esse tipo de arquitetura de microserviço. Um dia a gente fala, tá? Mas calma. É muita informação só aqui, é muita informação. Eu e a Jessie, a gente usa algumas ferramentas para estar trabalhando diretamente com as APIs, testando, antes da gente colocar elas ou consumi-las nos nossos sistemas. Então, assim, eu pelo menos uso uma ferramenta que eu acho muito legal, que é o Postman, que ali eu faço as requisições e tal, e eu acho bem mais simples. Mas nós temos ali, desde os primórdios, a gente tem um outro, né? Tem o SOAP-UI, que ele é o mais famoso, assim, pra quem já trabalhou muito com SOAP. Vocês podem ver que a gente não entrou muito em SOAP, porque o conteúdo só de REST já é bem gigante, assim, isso que a gente não aprofundou muito em nada. Então, a gente não falou muito de SOAP, ainda tem empresas usando, tá? Então, existe. Tem. Eu usei muitos anos SOAP-UI. O Postman eu tô usando mais agora, que eu tô trabalhando mais com REST. Cara, com o Postman você pode criar, por exemplo, testes. Eu acho que no SOAP-UI também. Então, você pode criar, tipo, um grupo de testes para que, quando eu enviar esse corpo, o que eu vou receber de retorno, tá? Então, dá pra fazer bastante coisa automatizada e dá pra fazer coisas mais simples também. O Postman, ele tem uma interface um pouco mais intuitiva. Sim. Ele tem um formato, assim, que é interpretado pelo navegador, apesar dele ser na máquina. Enquanto isso, o SOAP-UI, ele é uma interface desktop. Então... o Postman eu também uso desktop, mas o ponto é que como o próprio REST, ele é mais simples, é mais intuitivo usar o Postman, né? O SOAP-UI, ele era mais complexo porque trabalhar com XML é mais complexo, então... E também você pode criar ali no Postman, você pode criar coleções, você pode mandar aquela requisição, como que você montou aquela requisição, você manda para outra pessoa, para ela testar. Você pode colocar na sua documentação como que foi feito no Postman. Então, assim, ele é uma ferramenta que hoje eu prefiro mais. Mas eu já usei também muito SOAP-UI e hoje eu tenho preferência pelo Postman. A gente vai deixar o link também. Mas uma dúvida, Ana, você já usou SOAP com o Postman? É possível fazer isso ou não? É possível? Tá, não sabia. Eu só usei para o REST. Eu sei que eles estão liberando agora o GraphQL no Postman, então você já pode também começar a usar. Fica isso nos próximos capítulos aí. Tá aí na nossa listinha aí, que agora a gente vai seguir, tá, gente? A gente fala que vai no futuro fazer e tal, não, mas agora tá bem já na nossa listinha. Isso. Então, isso aqui que a gente falou é pra quem vai consumir, mas pra quem vai desenvolver, né? Quem vai desenvolver uma API. Eu acho que a ferramenta mais conhecida é o Swagger, que é onde você pode desenhar os seus recursos, suas interfaces e tal, e criar essa documentação já. Como é que o Swagger faz? Na hora que você vai lá, configura ele direitinho na sua aplicação, que você cria tanto um arquivo JSON, mas você cria dinamicamente um arquivo XML. Você não. A aplicação, ela cria. Quando ela dá um build, ela cria dinamicamente e ela monta uma página HTML. Que é a sua documentação. E ali você consegue colocar ali, fica tudo bonitinho, cada verbo tá separado em cor, você consegue colocar tudo bonitinho, separado por temas, por exemplo, você coloca lá controller, cada controller com um nome, e aí ele subdivide bonitinho, tem um accordion que abre e fecha. Hoje, a versão mais recente, né, tem um accordion lá, você coloca a forma que você vai ter a requisição e a resposta. Então, se eu quero mandar um objeto, e esse objeto é no formato JSON, como que é o formato que eu vou mandar, e como que eu vou receber. Então, assim, o Swagger é quase unânime, né? Eu não sei se ele é unânime, não, mas entre eu e a Jessie é unânime. Outra dica aqui que eu vou falar, tá, que eu achei bem legal, tô usando essa ferramenta, que é a API Gateway da
da AWS, que você pode criar o... O que é a AWS? A AWS é o serviço de cloud da Amazon, de nuvem. Amazon Web Services, né? Isso. Então, eles têm vários serviços. Esse API Gateway, ele é bem interessante. Principalmente se você usar ele junto com o Lambda da AWS, que são... A gente já vai entrar em microserviços, tá? Mas são mini servidores onde você pode executar códigos pequenos para fazer coisas pequenas, sabe? E aí, então você usa o API Gateway junto com esse Lambda e você consegue construir uma pequena API ou APIs mais complexas usando isso, tá? Isso aí é um conteúdo já mais complexo, tá? Eu só tô deixando aqui a dica pra se alguém, né, mais experiente já fica conhecendo aí, tá? Uma dica que eu também vou dar pro pessoal que falou assim, mas eu ouvi, queria uma coisa mais prática. Eu vou deixar aqui um link da palestra que eu fiz no DevDay ano passado sobre construção de uma aplicação em React para consumir uma API, tá? Aqui eu uso o REST para consumir essa API. É uma API pública que qualquer uma pessoa pode usar para fazer testes, tá? Então é bem legalzinha. Eu não construí a API, estou consumindo a API. Então aqui é um caso de uma aplicação cliente consumindo uma API num serviço, né? E acho que é isso. Assim, o tema é grande. A gente tá dividindo em subtemas. Com certeza faltou muita coisa pra gente falar dentro desse tema, mas como a gente sempre frisa, pode programar, às vezes ele é um pouco básico em algumas coisas, mas ele é pra dar uns lampejos pra você pesquisar, pra você correr atrás. Mas a gente vai deixar vários links, alguns links que ajudou a gente a basear um pouco na nossa pesquisa. E é óbvio que a gente falou aqui muita informação nossa mesmo, do dia a dia, das nossas experiências pessoais. Tem muita coisa na internet, tem muita coisa também no YouTube, caso vocês queiram alguma coisa na prática, precisa ver vídeo, tutorial e tal. Então, a gente vai deixar aqui o básico para vocês começarem a pesquisa. Só mesmo uma colherzinha de chá. Alright? A gente teve no DevDay, a gente acho que não falou depois que a gente teve lá, né? Não, a gente ia gravar alguma coisa, mas nós duas estamos numa sobrecarga. A gente estava junta, uma do lado da outra, aqui em casa, trabalhando. Tá? Foi meio complicado. A gente queria gravar esse episódio juntas, mas a gente começou a escrever e tal, e a gente via que, assim, não, vamos dar uma remodelada, vamos dar uma conversada aqui, porque o negócio tava ficando grande demais, e a ideia não era essa. Então a gente não gravou junto, a gente gravou alguns dias depois. E como que foi o DevDay esse ano? Eu achei maravilhoso a forma dele. Eu não participei da organização esse ano, mas eu participei do conselho. O evento tava muito legal, assim, eu fiquei, principalmente nas palestras de microserviços, tinha uma trilha basicamente sobre microserviços, tava muito legal. Cara, os palestrantes, nível altíssimo, muita coisa legal. Então, tipo, eu acho que um abraço especial pra Roberta Arcoverde, que a gente conheceu lá, né? Que foi super legal com a gente. O Giovanni, lá do Lambda 3. O Giovanni Bass. Isso. Acho que foram os dois, assim, que a gente conversou mais. O Magu, né? Que é um querido. O Magu que é da casa. Ele é quase o terceiro host aqui. Ele tava comigo, assim, na hora que a gente tava almoçando, ele via a gente conversando, eu não sei se ele ficou ansioso, ele falou comigo assim, Ana, eu preciso arrumar outro tema pra gente falar. Eu falei assim, olha, você arruma, você faz a pauta e eu desenvolvo com a Jess aqui, spoiler, tá? vai sair o episódio com ele, tá? Mais um? Daqui a um mês, então... Eita! Mais ou menos daqui a um mês vai sair o episódio. Então fiquem de olho aí que Magu está de volta logo, logo. E ali a gente também queria mandar um abraço especial para os nossos ouvintes que a gente conheceu pessoalmente ou que a gente encontrou lá. Teve a Raquel, que a gente tirou foto. O Fábio também. Teve o Fábio, teve o Flávio, que eu chamo ele de... o ator lá, eu esqueço sempre o nome dele. William Defoe. Tiramos muitas fotos com todo mundo, conversamos com várias pessoas. Foi, assim, bem legal e pena que não deu muito tempo pra gente... Porque, assim, é muita coisa. E a gente quer conversar com todo mundo, a gente quer interagir com todo mundo. Quem não deu aqui pra mandar um abraço e que eu dei lá, desculpa, mas é porque é muita gente. Mas a gente tá aí. Ano que vem, vamos ver se a Jessie volta. Porque agora, assim, Jessie vem aqui em Minas Gerais uma vez por ano. Então a gente tá marcando aí o DevDay como uma data. Eu queria só falar mais uma coisa. Continua a gente ajudando a gente lá no iTunes.
iTunes, dando 5 estrelinhas. Continue consumindo também quem pode consumir pelo Spotify, porque o consumo de vocês é o que bota a gente lá no topo. Também compartilhe com seus colegas, com pessoas que estão entrando na área, que gostariam de entrar aí. A gente tá recebendo, como eu já falei, N vezes. A gente recebe muitos feedbacks. A gente lê todos. A gente não tá dando conta de responder todos, porque realmente é uma coisa que eu e Jess fazemos pessoalmente. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. E tchau! Tchau!